Boa tarde a todos os presentes. A Câmara Municipal de Limeira deseja a todos que sejam bem-vindos e declara aberta a audiência pública para discutir sobre o projeto de lei número 209 de 2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Limeira para o exercício de 2016. Agradecemos a presença de todos que se encontram no plenário. E eu gostaria de chamar o senhor Osmar da Silva Júnior, presidente do SAI, para a explanação referente ao saneamento. Osmar, há necessidade de... Você vai apresentar algum slide? Não? Então, eu peço que a gente permaneça aqui. Gostaria também de agradecer a presença dos vereadores, membros da comissão, senhor Darcy, vereador Darcy, vereador Farid e vereador Jorge. Muito obrigada. E o vereador Totó justificou sua ausência. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Érica, vereador Farid, vereador Darcy, vereador Jorge. A todos os presentes. Para mim é sempre uma alegria vir aqui nesta casa, poder discutir os assuntos relacionados aos trabalhos do SAI. Hoje, especificamente, falar sobre o orçamento para 2016 e tudo o que pretendemos realizar no ano que vem. Antes de iniciar, só queria destacar que esse ano o SAI completa 50 anos de existência. No dia 16 de novembro, foi feita a lei de fundação em 1965. Exatamente, seu Pedro foi o primeiro presidente, e aí ele teve problema de saúde e assumiu a sua esposa, doutora Lília. Então é um ano histórico para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Bom, falando do orçamento para 2016, pouca coisa mudou relacionado ao orçamento deste ano, de 2015. Então, nós temos um total de 9,5 milhões de orçamento previsto para o ano que vem. E dentro desse valor de 9,5 milhões, nós temos algumas obrigações a cumprir, antes de pensar em executar obras ou projetos. Lembrando que nossa receita é uma receita que todos conhecem, que vem do contrato que foi realizado de concessão com uma empresa privada, e nesse contrato foi previsto os 9,5% da receita líquida da concessionária, que é repassada ao SAI. Essa é a nossa única receita, nós não temos outra receita por algum imposto, algum tributo no município. É uma receita que não é muito alta, mas que a gente consegue manter o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Temos que mantê-lo. Se amanhã ou depois a concessionária der tchau para o município, é o SAI que assume imediatamente os serviços de água e esgoto. Gostaria de fazer um outro parênteses. O assunto é saneamento. O saneamento ele engloba 4 grandes áreas: água, esgoto, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos. Hoje o SAI é responsável pela drenagem urbana do município de Limeira, subterrânea, e água e esgoto foi concedido para uma empresa privada. Então esse orçamento de 9,5 milhões é especificamente para a drenagem de águas pluviais. Bom, então dentro dos 9,5 milhões, nós temos 4,6 milhões somente para a manutenção da unidade. Isso falando no ano. Então dentro dessa manutenção da unidade, nós temos os salários, recursos humanos, nós temos os materiais de consumo, temos obrigações tributárias também, que o SAI também paga impostos. Temos sentenças judiciais, que nós temos alguns precatórios. E, infelizmente, a gente espera que outros cheguem,
Felizmente, esse ano, antes do meio do ano, não chegou nenhum, para que nós fôssemos obrigados a pagar em 2016. Então, se chegar precatórios ainda este ano, eles só vão para 2017. Tá? Então, o que nós temos de precatório hoje, nós não temos nada novo de precatórios, mas ainda nós temos, assim, alguns a cumprir. Então, esses 4,5 milhões somente para manutenção da unidade. De tudo isso que eu falei, se houver alguma dúvida, quiserem interromper, por favor, fiquem à vontade. E aí nós temos a questão do PAC, que depois eu vou explicar, mas a outra metade, dos 9,5 milhões, nós temos outros 4,7 milhões, que também ele é dividido em dois. Metade desses 4,700 é somente para manutenção e conservação do sistema de drenagem existente no município. Isso é um orgulho para o SAI dizer que mantém e conserva o sistema que existe em Limeira. Poucos municípios realizam essa atividade, que compreende essa atividade. Basicamente, limpeza dos bueiros, como são conhecidos, e das redes também. Hoje o município possui 400 quilômetros de rede e 8.700 bocas de lobo e bocas de leão. Então, é um sistema complexo. A gente sabe que precisaríamos de mais para um município do tamanho de Limeira, mas, infelizmente, muitos loteamentos foram construídos sem a devida infraestrutura. Não existiam regras, não existia lei específica. Infelizmente, nós sabemos que existem alguns pontos em Limeira com problemas de ausência ou de deficiência do sistema de drenagem. Então, esses, basicamente, 2,5 milhões, o SAI, o município, utiliza somente para manutenção e a limpeza desse sistema, deixando o sistema existente em pleno funcionamento. Um dado importante são retirados diariamente 14 toneladas de lixo, todos os dias. Isso é uma média. Quando nós assumimos em 2013, essa média era um pouco menor, nós intensificamos o trabalho e hoje nós temos um total de 14 toneladas. E esse lixo ia para os nossos córregos, nossos rios do município, contaminando e poluindo os nossos mananciais. Então, além do trabalho do SAI de manter esse sistema funcionando, nós também contribuímos para o meio ambiente. E os outros 2,5 milhões é o que nos resta para que a gente possa realizar novas obras de sistema de drenagem, novos projetos e também corrigir aqueles que apresentam defeitos, aqueles que o município já recebeu, que estão já com a vida útil finalizando, e isso os nobres vereadores acho que podem constatar na cidade de Limeira, os diversos afundamentos que ocorrem, alguns buracos que são abertos. Isso é sim decorrente da vida útil do sistema de drenagem, que nós somos obrigados a fazer essa correção com a troca dessas tubulações. E esse é um dos motivos que o SAI, além do recurso da nossa receita ser baixa, a manutenção e a correção desses problemas, ele é um dificultador na realização de novas obras. Eu costumo dizer que a gente fica correndo muito atrás de corrigir os problemas que aparecem do que a realização de novos trabalhos. Todos sabem que para a realização de obras de drenagem, os custos são elevados. E a nossa receita, infelizmente, não permite que façamos grandes obras. Já fizemos, sim, muitas obras este ano. A gente pretende fazer novas obras no ano que vem, em locais que necessitam dessas obras, mas nós nunca fazemos apontamento de onde essas obras serão feitas, porque nós nunca sabemos como que se comportarão as chuvas e o que acontecerá. Então, a gente sempre fica esperando as chuvas do verão, ver o que vai acontecer com o sistema de drenagem, e a gente sempre fica aguardando também demandas da população, demanda dos vereadores,
como ocorreu esse ano, e felizmente pudemos atender algumas, construindo pequenas redes de drenagem em pontos de alagamento. Então, essas são as duas divisões que a gente fez no nosso orçamento. É bem simples, não existe segredo nenhum para a gente entender. Foi dividido em dois, metade fica para manutenção e metade fica para a diretoria técnica, que é responsável em realizar os trabalhos de manutenção e de obras no sistema de drenagem. Um outro fato importante é dizer que o SAI hoje sempre foi o responsável pela fiscalização dos serviços da concessionária de água e esgoto. Então, uma parte também desse recurso, ele é destinado para fiscalização e acompanhamento dos trabalhos da concessionária de água e esgoto aqui do município de Limeira. E, por último, nós temos um recurso do PAC, que é a obra do Piscinão do Tiro de Guerra, e está previsto para 2016 uma receita de 12,5 milhões, para que a gente, se Deus quiser, consiga finalizar essa obra. Então, essa é a expectativa, é o orçamento que a gente espera receber do governo federal. Esse que é o único recurso externo que o SAI possui. Queria voltar um pouquinho. Dentro do departamento técnico, além das obras, nós adotamos uma estratégia desde 2013 com a realização de alguns projetos. Porque como o SAI tem uma receita baixa, se precisar fazer uma obra grande, nós temos que estar preparados para buscar esse recurso no governo federal ou estadual. Então, hoje, com muito orgulho, eu posso dizer que o SAI possui muitos projetos que podem, no futuro, beneficiar Limeira. Isso eu peço apoio aos vereadores também, para que nos ajudem a buscar recursos. Nós temos, sim, muitos projetos em regiões que precisam de drenagem. Então, eu fico à disposição para apresentar esses projetos para vocês, quais nós temos ou quais nós precisamos ainda fazer para poder resolver os problemas que existem em Limeira. Nós estamos avançando bastante com o Piscinão do Tiro de Guerra, uma obra necessária. E se vocês forem fazer uma busca, vocês vão encontrar dificuldades em saber quais municípios estão fazendo uma obra como essa. Eu conheço uma que está bem distante de Limeira, mas na região não existe uma obra tão grande como essa do Piscinão do Tiro de Guerra. Todos sabemos também das dificuldades que enfrentamos no dia a dia, mas felizmente nós estamos conseguindo superá-las. Então é isso, eu fico à disposição para perguntas, se houver. Peço desculpa de não ter apresentado, mas por ser um orçamento, acho que fica mais fácil a visualização, mas eu fico à disposição se houver alguma pergunta no plenário ou dos vereadores. Muito obrigado pela atenção. Estou à disposição. Obrigado, Osmar. E eu abro agora a palavra aos vereadores. Farid. Osmar, boa tarde. Obrigado, viu, pela sua explicação, muito clara. É só uma questão numérica aí do orçamento. Quando você fala o orçamento do SAI, você diz 9,5 milhões no ano. Sim. E esse valor do PAC não é colocado junto, porque vem do governo federal, é isso? Exatamente. Não, nós colocamos no final do orçamento, ele aparece com o valor considerando o PAC. Então, ele aparece lá com 21 milhões e 600. Eu quis separar para facilitar para que todos nós possamos entender. Mas, no contexto geral, no orçamento geral do ano que vem, aparece já os 12 milhões dentro do orçamento do SAI. Era essa a dúvida, obrigado. Pois não, vereador. Parabéns, Osmar, pela explanação. Bastante importante saber tudo que será feito no ano que vem pelo SAI. Só uma pequena pergunta. Lá no Jardim Presidente Dutra, entre Dutra e Barão de Limeira, tem duas galerias de escoamento de água que chegam ali nos rios ali. E ali está trincando o barranco, a calçada, até a rua já trincou ali. Isso poderia estar na programação já para 2016, porque faz parte do SAI, né? O bueiro
tem o bueiro no local, mas trincou calçadas, já está a rua, está comprometida, uma árvore também já está ali. Poderia entrar isso na programação também? Jorge, sua pergunta é muito importante. Esse problema é conhecido e, infelizmente, nós não vamos conseguir realizar essa obra neste orçamento deste ano. Mas isso já está com previsão para ser realizado logo no início do ano. Já é conhecido e nós vamos realizar, sim. Mais algum vereador? Boa tarde mais uma vez, Osmar. Só sobre o piscinão ali, pelo cronograma, o ano que vem a obra será finalizada? Darcy, tudo isso depende muito do nosso repasse que a gente recebe, né? Não tem como a gente fugir disso. Vocês estão acompanhando, os repasses estão com atrasos, a obra está adiantada. Se os repasses estiverem vindo como acordado, essa obra iria terminar antes do prazo. E outra coisa, a obra terminando, vai ficar só piscinão ali ou na conclusão da obra vai voltar a pista ali de caminhada ali para a população? Pergunta importante também. A obra, após concluída, aquela pista de atletismo ela voltará a existir como ela era no início da obra, como ela sempre foi. Então, o compromisso é em restabelecer tudo o que existia no local. Então, eu só digo parabéns, porque hoje o esporte está sendo bem divulgado, né? E ali é uma área central muito importante para o lazer da nossa população. Obrigado. Com certeza. Aproveitando sua fala, Darcy, quando nós fomos iniciar a obra, nós procuramos um lugar para poder levar o pessoal que treina ali no local. Nós achamos um local próximo à Câmara, um local bom, e Limeira só ganhou com isso, porque ganhou mais um local. Então, ninguém perdeu a pista de atletismo tiro de guerra. Ela vai voltar a existir e também aqui na Câmara eu tenho certeza que não vai deixar de existir. Obrigado. Osmar, a gente fica um pouco assustada com a questão das 14 toneladas de lixo diário, né? Existe uma previsão orçamentária para uma campanha com a população a respeito desse lixo? De onde esse lixo é proveniente? Vem de saco que é jogado nas bocas de lobo? Como é que funciona isso? 14 toneladas é muita coisa, né? Muita coisa. Nós já realizamos algumas campanhas e eu não vou citar tudo que a gente encontra, porque talvez até algumas pessoas podem ficar um pouco assustadas. Mas a gente encontra de tudo, né? Desde madeira, isopor, plástico, papel, papelão, pedaço de fogão, pedaço de geladeira. Tudo que é ruim, a gente estava até comentando isso lá fora, tudo que é ruim vai parar dentro do bueiro. Animais mortos, enfim, outras coisas também que a gente encontra todos os dias nos bueiros. Nós temos sim uma programação de fazer campanhas educativas, mas nós temos que tomar um pouco de cuidado com as atribuições. Hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Tribunal de Contas, ele nos fiscaliza constantemente, e essa não é uma atribuição específica do SAI. Então, isso fica a cargo de outra secretaria, a parte de educação ambiental, exatamente. Mas acho que o SAI pode sim contribuir, Érica, e eu acato desde já a sua solicitação. Eu acho que a gente pode sim intensificar um pouco mais daquilo que já existe. Então, o que você me perguntou, como que esse lixo vai parar? Infelizmente, alguns bairros têm mais, outros têm menos. Mas é um pouco a falta de consciência de algumas pessoas que acabam pensando que o bueiro pode sim ser uma cesta de lixo, e não é. Cesta de lixo gigante, né? Exatamente. Então, mas acho que fica a sugestão de parceria com a Secretaria de Educação, com a do Meio Ambiente, que a escola ela é o ponto principal, ensinando as crianças na escola. Eu acho que muito desse lixo há de diminuir. 14 toneladas é de assustar. Tem mais algum vereador? Alguém da plateia gostaria de fazer? Pois não. O senhor poderia vir até aqui? O senhor pode usar esse microfone aqui, ó. Eu vou pedir para abrir.
Boa tarde, Osmar. Boa tarde. Meu nome é Antônio Ferrinho, trabalho aqui na Câmara, sou chefe de gabinete do presidente da casa, do vereador Nilton. E em frente ao Sabiá, ali tem uma ciclovia, e ali tem um buraco bem grande ali, que a gente sabe que é daquela tubulação que vem lá de cima, do próprio Sabiá, ou de... não sei de onde vem, mas é uma tubulação grande lá. E eu faço um trabalho no CR no domingo e a gente vê o pessoal que usa essa ciclovia ter que desviar desse buraco, inclusive entrando na pista para poder... Eu busquei junto ao seu Ticara, né, que é uma pessoa que nos ajuda, e ele realmente diz que tem já uma programação para o conserto desse problema que tem lá, né? E realmente, quando a água vem lá de cima, inclusive tira até o asfalto do lugar. É alguma coisa já para esse ano? Sim, isso está na programação. Obrigado pelas considerações. Isso também já é do conhecimento do SAI, do Departamento Técnico. E o que ocorre ali, quando essa tubulação que vem de dentro do Parque dos Sabiás, a hora que ela chega na calçada, não sei por que ocorreu isso, mas há uma diminuição na seção do tubo. O tubo fica menor. Então, a água acabou causando uma infiltração e ocorreu aquilo que a gente pode verificar no local. Mas isso nós vamos realizar, sim, esse ano, o mais breve possível. Precisamos fazer algumas adequações internas no orçamento do SAI, mas nós vamos realizar, sim. Nós pediríamos às pessoas que utilizassem aqui o microfone, que dissessem o nome e a função para que o Osmar também se familiarize com a gente. Boa tarde, Osmar. Meu nome é Joel, sou estagiário aqui da imprensa da casa. E eu gostaria, na verdade, de saber os valores exatos do orçamento. Esse de a verba do PAC e esse outro do SAI que você citou, o valor exato. Só para eu anotar aqui. Joel, pode anotar, então. O orçamento do SAI global é 21, 650 e 300. 650 e 300. 300, isso. E aí você tira os 12 milhões e meio, que é o PAC. E esses 12 milhões exato também, por favor. Desculpa. Os 12 milhões e meio, o valor exato também, por favor. 12 milhões e 500 mil reais. 12 mil... Esse é o valor redondo, que é o estimado para o repasse de 2016. Qualquer dúvida, Joel, você pode me procurar, eu te apresento, te entrego esse orçamento detalhado. Por favor. Se você quiser saber todas as linhas dessa manutenção da unidade, nós estamos à disposição. Obrigado. Mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Rapidinho, eu sei que está avançando no horário. Não. O piscinão, depois de concluído, armazenará, pelo que consta, 10 milhões de litros de águas pluviais, né? Essa água, quando passa a chuva, ela é devolvida ao rio, ou não teria como reusar para árvores, jardim, alguma coisa? Jorge, sua pergunta é muito interessante, muito importante, mas é necessário que a gente entenda algumas situações. A concepção do projeto não se pensou em realizar o reaproveitamento dessa água. Os 10 milhões de litros é a capacidade total do reservatório. Isso não significa que na primeira chuva vai encher. A gente precisa de uma chuva bastante grande para que ele consiga encher totalmente. Se essa chuva vier um dia, a gente sabe que um dia ela vai chegar, é uma chuva bastante forte. Só para vocês terem uma ideia, o cálculo do piscinão foi feito com 140 milímetros em 40 minutos. Aquelas enchentes do mercado que nós conhecemos, elas ocorrem com 65 milímetros. Então, se vier de 140, é um dilúvio. E uma vez esse piscinão enchendo com os 10 milhões de litros, o cálculo é feito para que em 2 horas ele esvazie por completo. Para que a gente tenha um sistema de reaproveitamento dessa água, é necessário investimento em infraestrutura. Qual seria a infraestrutura? Uma adutora mandando essa água para algum outro reservatório? Porque vamos imaginar se hoje chova e encha o piscinão, e essa água fica represada. No dia seguinte vai vir outra chuva,
de nada vai adiantar. Então, nós não podemos correr esse risco. Então, é necessário que seja construído outras infraestruturas, até porque essa quantidade de lixo que nós estamos falando vai chegar no piscinão. Então, pós-chuva, será necessária uma manutenção. E na região, todo o asfalto, todas as ruas, tem óleo diesel, tem gasolina, tem poluição difusa, que é o que os ambientalistas costumam dizer. Então, nós temos de tudo nessa água. É uma água poluída. Então, é necessário, para alguns usos que não sejam potáveis, mesmo assim, recebam um tratamento prévio para que a gente possa utilizar essa água. Mas eu já recebi diversos questionamentos e é possível, sim, num futuro, fazer uma adaptação para que a gente possa reaproveitar essa água. Mais algum questionamento? Joel, eu peço que se dirija aqui para que a gente possa gravar. E é importante que as falas e a imagem... Para quando que está previsto o término da obra do piscinão? A data mesmo. Joel, perante o contrato com o Ministério das Cidades, a data é julho de 2016. Essa é a data contratual. É claro que a gente depende exclusivamente dos repasses. É aquilo que eu disse para o Darcy. Se os repasses vierem certinho, eu tenho certeza que a gente termina essa obra antes. Mais alguém? Então, nós agradecemos ao Osmar. Pois não, meu querido. Boa tarde, secretário. Meu nome é Rafael, trabalho aqui na Câmara também, assessor do vereador Dr. Júlio. Aquele, não sei se chama piscinão ou se tem outro nome, atrás do mercado ali onde era a base da guarda, ele está em atividade? E se ele vai continuar, se vai ser desativado, qual que é a situação daquele espaço ali? Bom, Rafael, ele está sim em atividade, em funcionamento, ele funciona e o SAI é o responsável em realizar as manutenções. Então, periodicamente, nós realizamos a manutenção no local. A gente sabe agora que com a existência do piscinão, desde que a obra fique totalmente concluída, a gente pode, sim, estudar e desativá-lo, desde que a prefeitura ocupe aquele local, dê um destino adequado para ele. Senão, nós poderemos mantê-lo da forma que ele está, e é graças a ele que não aconteceu as grandes inundações no piscinão depois de sua construção. Obrigada. Então, não havendo mais questões, obrigado, Osmar, pela sua explanação. E eu suspendo os trabalhos por 1 minuto para que a comissão possa conversar. Eu que agradeço, vereadora Érica, a todos os vereadores. E qualquer dúvida, estou à disposição. O SAI também está à disposição de todos. Obrigado. Obrigada, obrigada. Eu reabro os trabalhos e chamo agora o senhor Luiz Roberto da Silva, diretor do Fundo Municipal de Saúde, que já esteve nessa casa algumas vezes, sempre que solicitado, né, Luiz? Eu já agradeço de antemão, nós agradecemos aqui em nome da comissão, e ele vai falar em nome da Secretaria da Saúde. Boa tarde a todos, boa tarde à comissão, boa tarde ao presidente, boa tarde aos presentes. Eu vim falar a respeito da saúde, né? Vou estar falando em nome do secretário de saúde, que por motivos particulares não pôde estar aqui. Bom, vou falar sobre o orçamento também da saúde não obteve grandes mudanças, né? Nós tivemos uma projeção de aumento do ano passado para esse ano em torno de 6%. Tá? O orçamento total de 2015, ele foi estimado em 196 milhões. Para 2016, ele foi estimado em 207 milhões, certo? Dividido dentro dos seus blocos. Que são, por exemplo, a gestão administrativa, né?
55 milhões. Atenção básica, 28 milhões. Vigilância em saúde, 6.430.000. Assistência hospitalar, 100 milhões. Investimentos são os convênios, 1.863.000. Assistência farmacêutica, 14.448.000. E a manutenção, que é o bloco a partir de gestão do SUS, 255.000. Nós não fizemos, né, a apresentação, até porque o nosso secretário está aqui apresentando, né, como ele me colocou, eu não trouxe a apresentação individual de cada recurso, né, ou seja, o que fosse separado de recurso próprio e recurso aí do governo federal, né. Esses seriam as projeções para o ano, né, de 2016. Tivemos uma diferença orçamentária, né, para 2015 de 27.950, que foi o que realizado em relação àquilo que estava projetado para 2015 e o que se realizou até agora. Estamos, né, atuando aí com um percentual de 19,74%, ou seja, 4,74% a mais do que aquilo estipulado pela legislação, né? E temos, como eu falei no início, a projeção de crescimento de 6% de todas as ações da saúde. Deixo aberto alguma pergunta, alguma explicação. Sim. Luiz, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Então, esse percentual de 19,74, acima dos 15% previsto na lei. Assim, 4,74. 4,74, isso até hoje. Até o dia de hoje, né? Até o dia de hoje. A previsão? A previsão é que se gaste em torno de 20, porque quando chega dezembro, nós temos o 13º, que incide também na projeção, e ele vai, normalmente, 20,80, 20,82, alguma coisa em relação a isso. De modo que a Secretaria da Saúde avalia que o que está previsto para o ano de 2016 mantém todos os serviços que foram feitos até agora. Todos os programas serão mantidos, né? Estão sendo executados, e também as suas adequações e as inovações que são necessárias para que a saúde da cidade, né, se desenvolva e continue crescendo, continue melhorando. Obrigado. Mais alguém que eu gostaria de fazer alguma pergunta? Jorge. Obrigado pela presença. E nós estamos falando do ano de orçamento para o ano 2016. Sim. Nós vimos aqui no fim de semana agora o jornal A Gazeta de Limeira expôs lá uma situação da Santa Casa. Corre-se o risco de fechar pronto-socorro, ortopedia, cirurgias, algumas já estão com dificuldade de agendamento e corre-se o risco de ter isso. Pelo menos é a notícia que veio, é a informação que nós temos. Agora eu pergunto, a Prefeitura tem uma parceria com a Santa Casa de repasse de recurso? Está previsto repasse também em 2016? Porque eu sei que a Santa Casa não é só do município, tem o governo federal que tem a maior parte, tem as entidades que ajudam lá, mas o município também tem uma responsabilidade de ajudar também a Santa Casa, de repassar um recurso? Sim. Bom, como que nós repassamos o nosso recurso? Nós temos dentro da Santa Casa, né, que são atendimentos feitos, realizados ao SUS, que é o pronto-socorro, né? A saúde faz esse repasse mensalmente, hoje já repassa em torno de R$1 milhão para que sejam custeadas as ações do pronto-socorro. Essas ações vão continuar, são contínuas, né? Nós não temos intenção nenhuma de que feche nenhum serviço de saúde, né? Que esse serviço continue, né, sendo executado e que também com melhorias. A projeção de aumento de 6%, né, todo ano nós repassamos, os contratos se finalizam, a gente renova os contratos com a projeção do INPC. Esse ano foi em torno de 8% o aumento. Em relação aos procedimentos, o que aconteceu, que até o Didi, né, que é o atual gestor lá, falou, né, em relação, é que a Santa Casa não estava recebendo os recursos estaduais, então, e também alguns recursos federais. E até ele frisou lá no jornal que os recursos repassados pela Prefeitura estavam sendo pagos. Então, não houve, né, alteração nenhuma, né, não houve restrição nenhuma em relação aos repasses da Prefeitura nesse ano e nem haverá no próximo ano. E quanto ao fechamento dos serviços, vai ser
eu acho que é uma coisa mais de desabafo mesmo, por não estar recebendo os recursos do governo estadual e também os outros recursos que deveriam ser passados a eles, e também de problemas passados da Santa Casa, que a sociedade aqui, muitos já conhecem a realidade, como funcionava e como funciona hoje. Então, foi isso que houve, por isso essa manifestação do gestor. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Eu gostaria de saber também o valor total do orçamento, o valor exato. 207.854.000. Tá certo. E, desculpa, seu nome é com S ou com Z? Com Z. Com Z e o cargo? Oi, Desculpa, diretor do Fundo Municipal de Saúde. Gestor do Fundo Municipal. Diretor do Fundo Municipal. Obrigado. Nada. Mais alguém? Eu gostaria, então, de agradecer, pedir para que o Luiz tivesse alguma consideração final que eu fizesse. E... Eu agradeço, né, a participação, né, a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço a comissão aí que sempre está me chamando, tem me recebido aqui com bom grado, né, com bons olhos. E o que precisar, nós estamos à disposição no Fundo Municipal e também na presença do nosso secretário também para estar aí resolvendo, sanando qualquer dúvida em relação ao orçamento da saúde. Tá? Muito obrigada, Luiz. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada. Eu suspendo os trabalhos para que a gente possa fazer a ata nesse momento. Em 1930, estudando... O senhor Osmar e o senhor Luiz para que venham assinar a ata. Gostaria que fosse fotografada a assinatura das atas. Gostaria também de registrar a presença do presidente da Casa, vereador Newton Santos, vereadora Lubogo, Eu acho importante, então, que a gente já providencie sempre 2 vias para que a gente encaminhe as secretarias que se apresentarem. Eu chamo agora o senhor Felipe Penedo de Barros, secretário municipal da Habitação. Senhor Felipe, o senhor vai apresentar alguma transparência? Obrigada pela sua presença, Felipe. Sempre bem-vindo.
Pois não, senhor Felipe. Está com o senhor a palavra. Eu agradeço. Trouxe aqui o orçamento da Secretaria da Habitação. É um orçamento um pouco mais modesto do que de algumas secretarias, porém muito importante, como o Darcy falou aqui. Nós tínhamos empenhado, no ano de 2014, cerca de R$ 3.142.557,13, sendo que desse orçamento a composição dele dá o seguinte: gestão administrativa da Secretaria, que é um dos maiores percentuais de utilização desse orçamento, R$ 1.439.745,54, sendo a gestão administrativa composta por o seguinte: pessoal em cargos sociais, R$ 1.153.223.024, manutenção da unidade 266.211,57, despesas sobre o regime de adiantamento, 17.310,73. Depois um outro item, que é a habitação interesse social, que é o Fundo Municipal de Habitação, que é responsável pela carteira de alienação de lotes do município, que ele tem utilização específica. R$ 1.702.811,59, sendo que da habitação interesse social, o FMH, regularização de áreas de interesse social, 0, produção de unidades habitacionais de interesse social, R$ 1.702.811,59, requalificação de moradia, 0, totalizando, empenhado 2014, R$ 3.142.557,13. Dotação inicial 2015, o total, R$ 4.219.000, sendo R$ 1.730.000 para a gestão administrativa, que aí é pessoal, encargos sociais, manutenção da unidade. Eu vou pular para o próximo item. Habitação interesse social, Fundo Municipal de Habitação, R$ 2.489.000, somando o R$ 1.730.000 mais os 2.489, dotação 2015, R$ 4.219.000. Programação 2015. A primeira dotação é o número contábil e a programação é o número gerencial, que é o de fato, que foi repassado para a Secretaria. Gestão, o total, vamos pelo total novamente. Programação 2015, R$ 2.253.300, sendo gestão administrativa R$ 1.584.750 e habitação interesse social, o Fundo Municipal da Habitação, R$ 668.550, totalizando R$ 2.253.300. LOA 2016, total R$ 4.127.000, sendo gestão administrativa R$ 1.877.000 e habitação interesse social R$ 2.250.000. Basicamente, este é o orçamento da Secretaria. Eu coloco à disposição para possíveis dúvidas. Felipe, é sempre bom ter você aqui na casa. Você sabe que a nossa audiência ela é sobre o orçamento, mas a gente aproveita esse momento que é tão ímpar de poder conversar com os secretários, né? Felipe, quantas unidades nós pretendemos, unidades de moradia mesmo, se pretende entregar até o final de 2016? Boa pergunta. Vou até fazer a conta ao vivo aqui. Que bom. Então, nós entregamos, no primeiro momento, que foi entregue 438 do Recanto dos Pássaros, mais 395 do Geada, mais 900 do Rubi, mais 31 do Limeiracá, que é CDHU, mais cerca de 700 do Rubi 2, que é o Varandas do Lago, mais 33 faixa 2 do Califórnia, mais 460 do Lince. Como? Parque Lince, é um outro empreendimento faixa 2 que nós estamos fechando termo de parceria. Então, somados até agora, o que foi entregue, o que está em execução e o que está com termos de parceria, chegaria a um número de 2.957 moradias.
Quantas, Felipe, por favor? Você pode... 2.957 moradias. E qual é o nosso... Nós acompanhamos o cadastro de todas as famílias. Qual é o total assim, de pessoas que se cadastraram no cadastro único? O total de cadastrados no cadastro da habitação em si são cerca de 16 mil pessoas, que nós tivemos esses cadastros do dia 24 de junho ao dia 15 de agosto. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Mais algum vereador? Pois não, Felipe, Garcia. como eu já fiz uma vez uma visita para você, perguntando daqueles terrenos do Geada lá, já está na programação para ser vendido aqueles terrenos comerciais lá do Geada? Está em programação, ele dependia de um parecer jurídico, né? Atualmente houve uma necessidade de refazer os laudos de avaliação dos terrenos e em breve ele vai ser colocado de volta no Departamento de Gestão de Suprimentos para fazer todo o processo de disponibilização deles aí, porque é tipo um leilão que é feito desses cerca de 8 lotes do Geada. Muito obrigado. Eu agradeço. Vereador Jorge. Além dessas unidades que o secretário mencionou, tem uma cooperativa HL que está perfeitamente cadastrada. Esses da cooperativa que está regular, não está mencionando aí pelo secretário, né? Não, não. E tem também uma cooperativa que não está legalmente constituída. Seria bom o secretário, se bem que publicamente não está sendo transmitido ao vivo, né? Mas é bom que mencione que em 2016, no orçamento, tem uma cooperativa que teve problema aí também, né? Nós não contabilizamos os números de cooperativa na nossa conta porque são entes promotores diferentes. Então, a cooperativa ela tem gestão única exclusiva sobre os empreendimentos que ela pleiteia. A prefeitura não pode contabilizar esses números. Esses números são baseados em empreendimentos que foram assinados junto com a prefeitura ou também empreendimentos que as consultoras fazem termos de parceria conosco. Os das cooperativas são situações diferentes. Mais algum questionamento? Não havendo, eu agradeço então ao Felipe. Sua presença é sempre muito bem-vinda. Venha sempre, Felipe. Eu que agradeço. Eu me coloco sempre à disposição e faço questão de vir assim que for necessário. Só ressaltando que a habitação, o orçamento dela é pequeno, porque basicamente os empreendimentos eles são promovidos através de convênios, né? Convênios com principalmente o governo federal, Minha Casa Minha Vida, com também o aporte do Casa Paulista. Então, basicamente, os municípios trabalham com esses convênios para promover a habitação. Mas com um orçamento pequeno, nós estamos vendo que o resultado vai ser grande. Se Deus quiser. E torcemos para isso. Se Deus quiser. Obrigada, Felipe. Eu agradeço. Então, agora, o secretário da Habitação. Urbanismo. Aí não adianta, Alex. Alex Marques Rosa. Mas não adianta, eu já peço desculpa ao Felipe e ao Alex, mas o Alex ficou da habitação, o Felipe do urbanismo, eu faço a troca sempre. Alex, você tem a palavra. Ótimo. Bom, a nossa secretaria, como eu já tive aqui o ano passado explicando, né, a nossa secretaria tem 3 unidades executoras no orçamento, né? A primeira é a gestão administrativa, que é basicamente pessoal, encargos e as despesas administrativas da secretaria. Lembrando que é uma secretaria que tem um corpo técnico bastante grande, nós temos cerca de 90 funcionários, entre arquitetos, engenheiros, técnicos, tecnólogos, desenhistas, assessores administrativos, assistentes e tudo mais. Então, a nossa folha de pagamento, o que a secretaria mais gasta é com folha de pagamento, que é trabalho interno elaborado lá dentro, né? Então, todos os projetos nossos são trabalhados, eles giram em torno o que produz o trabalho da secretaria é pessoal, basicamente, né, equipe técnica. Então, nós temos para esse ano um orçamento de 5.627.
a previsão para o ano que vem é 6.315.000, né? O crescimento normal da folha, não tem nada de muito complicado. Na unidade executora das obras públicas, tem uma diferença grande da dotação inicial prevista para a LOA de 2016. Isso se dá em função do quê? Primeiro, nós retiramos do orçamento tudo aquilo que estava previsto, mas não se concretizou, né? Então, por exemplo, tinha uma previsão de obra de construção de viaduto via PAC que não se concretizou, que esse recurso não veio. A ideia do PAC Mobilidade. Tinha uma série de recursos que atrasaram também, como o Protransporte, né? Então, o Protransporte ele continua para o ano que vem, né? Então, basicamente, é isso. A gente cortou recursos que eles não se concretizaram, né? A gente colocou lá na frente para poder prever e deixar o caminho aberto para a hora que viesse, né? E isso não se concretizou, né, em função do nosso momento econômico. E aí a gente só fez a readequação, junto com o André lá na secretaria, a gente fez a readequação do orçamento de uma forma mais realista, ou seja, tudo que tem contrato assinado de convênios, está tudo dentro dessa unidade executora. A obra principal é a obra do Protransporte, que vai fazer a pavimentação da estrada do Lopes até o Tatu, da via Jurani de Paixão e de todo o anel viário, né? Então esse é o grande recurso que tem para obras para o ano que vem. O resto também são pequenos recursos. Então tem a Rua dos Romeiros ali, que vai fazer a ligação ali para baixo da Vista Alegre. Tem uma série de convênios que também, tem a UPA, tem uma série de convênios que estão aí dentro também. Mas o mais pesado, vamos dizer assim, é o recurso do Protransporte. E depois tem a outra unidade executora, que é o Departamento de Urbanismo, que a gente chama, que é o recurso que a gente usa para contratar serviços de apoio para a Secretaria. Então, eu preciso contratar projetos de bombeiro, projetos especializados, projetos de restauro, projeto de estrutura, é basicamente isso que serve. E comprar equipamentos também. Então, às vezes, precisa trocar o plotter que imprime os projetos, esse tipo de coisa. Então, esse recurso é onde a gente usa para complementar o trabalho da equipe técnica, né? Então, é basicamente isso. O trabalho da Secretaria vai mudar, né, depois, agora com a nova estrutura, mas essa é o que está previsto para a LOA de 2016. Gostaria de fazer uma pergunta para você, como eu disse para o Felipe, é um momento que a gente fala, de fato, de orçamento, mas algumas questões, elas ultrapassam. A questão dos casarões. Sim. Alex, nós estamos vendo algumas manifestações, então fica essa pergunta como o Ming do Farid, uma vez que ele disse que eu roubei a pergunta dele. Como é que fica essa questão? E a gente vê o patrimônio, né, sendo aí demolido. Essa questão, ela está ligada à justiça? Tem alguma indicação? Como é que fica essa questão? Tá. Teve até um pessoal aqui ontem, né, na Câmara, ontem, né? nós tivemos uma manifestação. Sim. Aqui na casa. E era natural que essa questão surgisse, porque a gente não tem tantos momentos para se encontrar aqui publicamente para poder conversar sobre os nossos assuntos, né? Então, o que acontece? O casarão está sendo demolido com uma decisão judicial, né? Não tem nenhum alvará de demolição que geralmente a gente emite pela Secretaria, porque foi uma decisão judicial que era auto-executável, uma decisão judicial auto-executável, cumpra-se a demolição. E ele tinha todo o direito de fazer. Nós fizemos algumas gestões, eu, Paulo Levi, que é o vice-presidente do Conselho de Patrimônio, fizemos algumas gestões com o proprietário, né? Ele está embasado num parecer técnico, de um laudo pericial, que atestou que aquele imóvel não tinha condições mais de ser preservado. Eu, como arquiteto, contesto um pouco isso, e vários outros também, né? Mas, enfim, é uma decisão lamentável de ter essa autorização. É um processo que se vinha desde 2008 ou 2009, um processo complicado de idas e vindas na justiça, que é muito difícil de entender todo esse caminho que teve até aqui. Infelizmente, administrativamente, a Prefeitura não tem o que fazer nesse momento, né? O que a gente poderia era tentar contar com o bom senso do proprietário e tudo mais. Nós chegamos a propor, inclusive, dele mexer por dentro no terreno e manter pelo menos a fachada, né? Porque a fachada é importante para aquele corredor, o corredor de patrimônio que é a Rua Barão de Cascalho. Então não foi possível,
né? É mais um caso, não é, o Farid sabe, né, acompanha essa questão há muito tempo, não é a primeira vez que acontece isso, né? Mas nós, no Conselho de Patrimônio, já estamos construindo as soluções para que isso seja a última vez que acontece na cidade. Temos que fazer isso com todo cuidado. Tem uma questão bastante importante, que o tombamento não é uma coisa unilateral e não pode ser uma coisa punitiva para o proprietário. Então, a gente tem que trazer os proprietários, que preservar o patrimônio não é uma punição, né? Tem que ser um orgulho, né? Um motivo de orgulho de ter um imóvel com aquilo, só que ele tem que ter a viabilidade financeira das famílias, né? Tem muitas famílias que não têm recursos para manter aquilo. Então, nós temos que construir, e está na nossa linha de trabalho, no Condefale, nessa gestão que está começando agora de pouco, a construir essas soluções. Tem solução, dá para fazer, e em breve a gente vai ter novidades, tenho certeza disso. Mais algum vereador? Farid. Agora ele vai fazer uma pergunta para ele e para mim também. Com certeza, porque continuando o mesmo assunto. Alex, obrigado por você estar aqui e por ter já esclarecido muito, né, dessa questão aí. O Conselho do Patrimônio é ligado à Secretaria da Cultura, você é o presidente, eu sei o trabalho que é isso e a complexidade, que as pessoas simplesmente perguntam, por que não tem imóvel tombado? Como se fosse uma coisa, né, extremamente simples, e eu tenho bem noção da complexidade. Eu queria saber se mudou alguma coisa a respeito da estrutura que o Conselho do Patrimônio precisa, se tem algum órgão, eu sei que dentro da Secretaria da Cultura não tem, está ligado a um órgão que seja um facilitador dessas ações, porque precisa de gente, precisa de estrutura para você correr atrás da preservação de um patrimônio, né? A ideia de eu ter assumido a gestão do Conselho é justamente para colocar a estrutura da Secretaria de Urbanismo a serviço do Conselho, porque lá eu tenho arquitetos, tenho engenheiros, tem toda uma equipe técnica que eu não tenho um departamento específico de patrimônio histórico, mas eu tenho uma equipe técnica que a gente está atribuída lá já está atribuída para tratar disso. Então tem uma arquiteta do departamento de projetos que eu já designei para fazer todo o acompanhamento e a junção dos processos, o inventário, organizar tudo isso, né? Então, isso está inserido dentro da demanda da Secretaria. Então, essa foi a ideia que a gente encontrou no momento, a mais viável, mais simples de se fazer nesse momento, que é, em vez de criar uma estrutura nova para o Conselho, a gente usa um pouco aquela velha, assim, onde já tem a panela de feijão, põe mais um pouco de água que sai mais um pouco, né? E aí a gente come um pouco mais de pessoas ali, né? Então, a ideia foi essa. A gente assumir a Secretaria para colocar a estrutura assumir o Conselho, para colocar a estrutura da Secretaria a serviço do Conselho. Por enquanto está funcionando. Vamos continuar a caminho disso aí. Acho que vai construindo essa solução, né? Resumo, sobrou para você. Mas faz parte. Não, tá certo. Mas eu achei interessante mesmo essa ideia, porque sempre o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Arquitetônico careceu dessa estrutura, né? E eu acho que essa associação agora está funcionando. Sem dúvida. E a Secretaria de Cultura sofria muito com isso também, porque a Secretaria de Cultura ela trata de um assunto muito específico, não tem equipe técnica lá para tratar lá, né? Então, a conversa com a Gláucia foi nesse sentido, quer dizer, a Gláucia continua cuidando da gestão ali, o Conselho se reporta à Secretaria de Cultura, mas a gente junta esforços, né? A Prefeitura não é um monte de caixinha separada, a gente tenta criar as coisas para unir o trabalho e acho que desse jeito dá para avançar bastante. É fundamental, né? A presença, a participação de arquitetos, gente do ramo, né? Sem dúvida. Eu lembro que a Juliana Binotti sofria com isso, por estar naquela solidão, né? Agora, acho que a gente tem um caminho agora, Farid, eu acho que vai dar para chegar a uns resultados bons aí para frente. Legal, obrigado, Alex. Mais algum vereador? Secretário Alex, parabéns pela atuação lá na Secretaria também, de expor aqui toda a situação de 2016. Dezenas de situações de regularizações foram aprovadas nesse ano, no ano passado, eu quero parabenizá-lo por isso, bairros, chácaras de recreio, uma série de regularizações, mas nós precisamos avançar no plano diretor, modernizar o plano diretor. Primeiro, acho que é a única cidade que tem um plano diretor com mais de 300 artigos. Embora o plano diretor tenha uso e ocupação do solo, está tudo numa peça, tudo numa lei só, que é a Lei Complementar 442.
A modernização do plano diretor pode partir da Câmara, mas como é uma lei que eminentemente da Prefeitura, que interessa à Prefeitura, poderia propor uma modernização de alguns tópicos do plano diretor, porque a pessoa vai construir, ele está engessado ali no plano diretor. Uma das coisas que está engessado também, na mesma pergunta e já fazendo outra, é a questão de estacionamento de carro. Por exemplo, a pessoa tem um lote lá no Belinho, eu meto 10 por 25. Ele vai fazer uma igreja. Ele tem que deixar 8 vagas de carro dentro do terreno, fora aquela da rua, de deficiente e tal. Então, isso é uma coisa que precisava modernizar também. Tem alguma previsão nesses dois assuntos? Jorge, você tem toda a razão nisso. Esse trabalho de revisão do plano diretor, desde o início do governo, é uma coisa que estava na nossa linha, na nossa mira do planejamento do trabalho. Só que o que consumiu muito mais energia, né? Como as demandas de regularização, um monte de projetos que estavam na secretaria, estavam travados por causa do plano diretor, dos entraves do plano. Qual que foi a saída que a gente encontrou nesse meio tempo, né? Fazer a roda girar, ou seja, o trabalho nosso foi de tirar a ferrugem dessa roda, né? Fazer a roda girar para poder girar o tratamento e o licenciamento dos projetos que estavam em andamento e resolver as situações mais urgentes que estavam no trabalho da secretaria, para depois, a hora que a roda girar, a gente trocar o motor, né? Então, nosso intuito era ter feito a revisão. O que nós estamos fazendo? Eu já tive aqui com vocês algumas vezes, a gente já aprovou algumas correções no plano, né? Vai chegar mais um pacote, se tudo correr bem até o final do ano, Jorge, que inclusive contempla essa questão das vagas, né? Eu tinha uma amiga que me chamou uma vez, que ela ia fazer um projeto numa clínica, num terreno, e quase que tinha, se fosse colocar tanto de vaga, quase que não cabia a clínica, né? Então, assim, a gente chegou a esse nível de detalhamento do plano. Então, o artigo 254, que trata das vagas, já recebemos uma proposta de um grupo de arquitetos e engenheiros que vem trabalhando na construção dessas soluções desde o ano passado com a gente. A gente já fez uma primeira discussão no Complan. Amanhã, acho que quinta-feira, nós vamos recompor a Assembleia do Complan, porque está na hora de fazer isso e tudo mais. Vamos marcar as outras reuniões, vamos fechar essas questões, tem uma pauta extensa do Complan. Nós vamos fazer o último pacote de alterações do plano, né? E aí, qual que é o nosso planejamento? A partir do ano que vem, com o Complan recomposto, né, com a possibilidade do governo federal começar a promover as conferências da cidade novamente, né, que vai ter a conferência municipal, a estadual, a federal, a Érica estava lá acompanhando na última vez, né? Aí a gente começar um trabalho de diagnóstico, né? Assim, olha, o que avançou, o que a gente corrigiu que foi bom, o que corrigiu que não funcionou, que não deu resultado agora, e planejar, montar um bom diagnóstico, porque o ano que vem, o ano eleitoral, é um ano mais difícil de tratar a discussão de plano diretor, né? Os anos estão mais acentuados, né? Então é um ano mais complicado realmente, um ano de disputa, então não é o momento adequado para você tomar decisões, mas é um ano bom para a gente fazer um diagnóstico, né? Olhar para trás, né? E deixar tudo planejado para depois, na sequência, a gente entrar com um plano novo. Então é isso. Até agora foi tirar a ferrugem da roda, deixar o carro andar e depois a gente prepara para trocar o carro, botar um carro novo na pista. É isso. Mais algum questionamento? Alguém da plateia? Garcia? Eu agradeço ao Alex. Eu agradeço imensamente, peço para que ele espere, para que a gente possa fazer a ata. Sem dúvida. Eu que agradeço, gente. Obrigada, Alex. Eu chamo agora o senhor Marcelo Cog, secretário de Obras e Serviços Públicos. Senhor Marcelo, seja bem-vindo. Devolve o meu para ele, fala para dividir a herança antes de morrer, porque senão não vou ter jeito de gastar, bicho. Marcelo, está com você a palavra. Muito obrigado por ter vindo. Para mim é uma satisfação estar nessa casa para responder os questionamentos quanto às dúvidas em relação à minha secretaria, principalmente agora que oficialmente nós estamos respondendo pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
que vocês querem uma... Eu pergunto aos vereadores se você não gostaria de colocar um pouquinho sobre o orçamento para que a gente pudesse depois levantar os questionamentos. Então, dentro da Secretaria, vamos começar pela que eu acho mais simples, que é a Secretaria de Serviços Públicos, porque elas contemplam os contratos já das empresas prestadoras de serviço. Praticamente isso não muda ano a ano, que a gente tem eventualmente correção pela inflação. E dentro dos serviços públicos, 2 dos contratos respondem a pelo menos 60%, quase 70% de todo o orçamento da Secretaria, que é o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos e o de capinação, poda de árvores, remoção de árvores. São os 2 contratos de maior vulto nesse ano de 2015, representando quase 50 milhões de reais os 2 contratos. Num orçamento total da Secretaria de R$ 89 milhões para 2015. Na parte de obras, apesar da gente ter alguns equívocos, eu acho, a nível de orçamento, em termos de obras efetivas, se a gente pegar o que foi empenhado em obras, né, quando se diz lá que tem 150 milhões de reais para obras e usa 1% disso, 2%, que a imprensa acaba colocando, na realidade, em 2014, nós efetivamente gastamos 7 milhões e 700 mil reais. Isso porque ocorre essa situação. A parte de obras normalmente é considerado, e isso é até questionável, já todo repasse que é possível que ocorra pelo governo federal. Então, em 2013, primeiro ano dessa gestão, falava-se no repasse em torno de 300 milhões de reais. Então, você tinha um orçamento de 700 milhões, que era o esperado, o orçamento de fonte 1, arrecadação do município, e 300 milhões do governo federal, o que ele nem de longe isso se concretizou, então você tem uma redução bastante grande. Hoje a gente está procurando trabalhar com valores efetivamente confirmados pelo governo federal. Então, se você tiver aqui para 2000 e... Se você tiver aqui, por exemplo, a previsão para 2016, nós temos uma previsão de quase 40 milhões de reais. Mas isso efetivamente está confirmado pelo governo federal e efetivamente será usado. Então, não adianta se falar em 150 milhões, quando na realidade isso é aquela velha história de que é melhor uma pomba na mão do que 2 voando. Então, esse número para 2016 é o que de fato nós temos já confirmado pelo governo federal. Uma coisa, não sei se a informação que vocês têm, é que eu acabo ouvindo muito, é quanto a essa verba do Protransporte, que é de pouco mais de 41 milhões de reais, e fala, essa verba nem vem. Não, essa verba vem porque ela é uma verba garantida pelo Fundo de Garantia. Então, essa verba já está à disposição do município. O que não vai dar tempo de usar é todo esse valor em 2016. Nós vamos ter uma parte disso que vai ser usada em 2017, porque nós temos uma obra dessas, das 3 aí que nós vamos realizar, que ela é um pouco mais complexa, que é o alargamento da Via Jurandir Paixão.
Consequentemente, uma parte dessa obra será feita em 2016, isso já está dentro do nosso cronograma, e depois ela será finalizada em 2017. É por isso que eu estou falando aqui de uma verba de quase 40 milhões, aonde estão incluídas outras obras, né? Entendeu? Marcelo, quais as outras obras que você diz? O alargamento da Jurandir Paixão, nós temos 40 milhões, aí como você disse, que é o dinheiro correto. O alargamento da Jurandir Paixão e quais outras obras? Do Protransporte, você está dizendo? É. A outra é a revitalização do trecho 1 do anel viário, né, que compreende a execução daquele pavimento novo ali ao lado da Unicamp, da FCA. Tá, então ali nós temos substituição de pavimentos em alguns trechos, recapeamento em outros, e esse trecho novo, que é um pavimento, vai ser executado pela primeira vez ali ao lado da FCA. Contempla também calçada no entorno de todo o anel viário. O que isso significa? O anel viário de Limeira não comporta calçada dos dois lados, isso por vários fatores que ele tem. Vamos pegar ali no Jardim Planalto, por exemplo, nós temos um caso bastante típico, que é aquele barranco muito alto. Ele foi difícil a execução, eu imagino, não acompanhei na época, não estava na prefeitura, para você deixar aquela calçada mais larga de tal forma a você realmente conseguir fazer uma calçada ali com acessibilidade, fica inviável. Então, o que o Ministério das Cidades exige é que você consiga circundar por todo o anel viário em um dos lados. Então, a hora que você estiver num dos lados e ele tiver interrompido, um caso clássico disso também é ali do SECAP em direção ao Jardim Novo Horizonte. Você caminha um pouco e depois você não tem nem meio metro de barranco, de onde daria para fazer uma calçada, e meio metro é impossível, e tem um desnível muito grande. Então ali vai haver uma faixa elevada de pedestres, onde o pedestre passa para o outro lado e daí a calçada vai para esse lado. Vamos imaginar que chegue num determinado ponto e essa sequência no lado esquerdo aí fica inviável, você transferiria o pedestre para o lado direito. Isso vai ocorrer em todo o trecho do anel viário, inclusive com rampas de acessibilidade. Em alguns trechos vai ser possível a gente colocar iluminação. Esse ponto hoje ele é um pouco mais complicado, porque o governo federal ele só investe o dinheiro em propriedades da prefeitura. Então, por exemplo, onde tem no anel viário não adianta ter um poste e você falar, tem o poste, eu vou colocar uma luminária lá. Ele não aprova isso porque o poste é da Electro, não é da prefeitura. Então, como que nós estamos pensando na solução desse problema? O canteiro central é uma área pública. Então, onde a gente não tem iluminação e tem o poste da Electro, nós vamos fazer postes no canteiro central, porque daí é como se fosse uma praça pública. O poste é nosso e nós vamos iluminar pelo canteiro central. Essa foi a forma de viabilizar a iluminação de pontos do anel viário onde hoje não tem iluminação. A iluminação também fica a critério da Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Sim. Hoje já a manutenção da iluminação pública, ou seja, a troca de lâmpadas, reatores e relés, o contrato disso já é de responsabilidade da Secretaria de Serviços Públicos, né? Então, o que vai ficar nesse caso é a parte de obras, efetivamente. Mais algum outro vereador, Jorge? Secretário Marcelo, eu quero inicialmente parabenizá-lo por toda a explanação e me levanto para parabenizá-lo pela atuação. Normalmente eu, um vereador de oposição, outrora independente, outrora na oposição, nunca fui da situação, mas sempre criticando, sempre apontando
caminhos, mas hoje eu me levanto para parabenizar por algumas ações que eu vou expor a seguir. O orçamento, a LDO, em abril, chegou a essa casa no valor de 940 milhões. E a LOA chegou agora no valor de 980 milhões. Aumentou-se, historicamente, 41 milhões no orçamento para o ano que vem, graças à sua luta, seu contato com o deputado Miguel Lombardi. Esse recurso, inclusive muitas obras já estão sendo licitadas, e são recursos garantidos já pelo governo federal. Então eu quero, nesse momento, saudar o secretário e dizer que eu sei das suas idas a Brasília, da sua luta junto aos ministérios, junto com o deputado Miguel Lombardi, e isso é muito importante. Então a nossa cidade tem esse recurso para essas obras, garantido, já consignado, já deferido, já empenhado, isso é muito importante. Eu quero só perguntar, e quais as obras que não ficarão prontas em 2016? Tem já algum detalhe desse pacote de obras? Do Protransportes? A Jurandir Paixão. Ela é a única, só para vocês entenderem o ponto que nós estamos. O trecho 1 do anel viário, ele já foi aberta a licitação. A abertura dos primeiros envelopes ocorre agora, no dia 9 de novembro. O segundo trecho, que é a parte de recapeamento, nós estamos finalizando o projeto. A pavimentação do Tatu Lopes, ao bairro dos Lopes, o projeto já ficou pronto. Eu enviei a semana passada para a Caixa Econômica para eles fazerem a primeira análise. Eles devem vir ainda essa semana fazer uma vistoria no local. Com certeza eles vão pedir alguma alteração nesse projeto. E normalmente essas alterações a gente está procurando fazer num breve espaço de tempo, para que a Caixa ela venha fazer a aprovação do projeto, consequentemente a autorização da licitação. Aqui eu gostaria até de agradecer a colaboração dos técnicos e dos diretores, gerentes da Caixa Econômica em relação a esse projeto. Como você disse, Jorge, foi uma força realmente muito grande para a gente conseguir trazer esse recurso para a cidade. Uma força do prefeito Paulo Radich, uma força grande do Miguel, porque em dezembro nós tivemos a confirmação quase que total da própria Caixa aqui de Piracicaba, de que a gente havia perdido essa verba. Isso a gente percebeu até pelos questionamentos. E por que haveria perdido? Exatamente porque os projetos, a liberação de dinheiro, ela tinha se encerrado para praticamente tudo. Isso foi aprovado com várias idas minha, junto com o prefeito Paulo Radich e do Miguel lá em Brasília. É bom nem contar quantas vezes ele esteve e o quanto é importante para a cidade ter um deputado federal lá. Em 2013, eu me lembro bem de ter ido a Brasília. Algumas vezes a gente buscava auxílio em deputados de outras cidades. Mas o auxílio era o menor possível, era só para não falar que não estava fazendo nada. É totalmente diferente de você ter alguém representando a cidade lá e que fala com o ministro com uma facilidade muito grande e, consequentemente, nós tivemos essas conversas e é onde foi vista a viabilidade do projeto. É por isso que ele está aí. Hoje nós vamos, a população toda, até o final do ano que vem, vai poder usufruir de pelo menos 80% dessa verba. Mais algum questionamento? Plateia? Vereador Darcy? Nós agradecemos, então, a presença do Marcelo, que é sempre muito bem-vindo nessa casa. Pode vir mais, viu, Marcelo? Sempre que quiser. É só me convidar. Toda vez já está convidado sempre. Convidado. Eu posso vir com o meu lanche na hora do intervalo. Pode vir, está convidado. Então, eu suspendo a sessão
a sessão por 1 minuto para que a gente possa fazer a ata. E peço para que o Alex, o Marcelo e o Felipe esperem para que possa assinar a ata. Pensei no Paraninho. Eu reabro Aqui fiquei vendo melhor a minha terra. essa Fiquei vendo audiência para que a gente possa assinar as atas. Peço aos funcionários da casa que registrem um momento. Convido o senhor Felipe e o senhor Alex para que possam assinar aqui também. Peludo é coisa de Cuiabano. Cuiabano foi lá. A gente intransigente, ele precisa... Querem mais uma vez. Marido está com o coração peludo. Como é que é? O marido está com o coração peludo. São 4 vias? Olá. É mais barato, né? Tem 4 dias? Isso, uma pra cada funcionário. Espera um minutinho só que eu vou dar uma via pro senhor. Jorge, fala e assina. Manda pra mim que eu acompanho isso. Fala com a boca, assina com a boca. Eu não sei. Quem mandou sua posição? Viu? Quem mandou sua posição? É o que dá. Tá vendo? Se a oposição, os vereadores não atendem no gabinete. Eu tô brincando, meu amor. Tô brincando com você. Eu assinei tudo? Olha lá.
Eu agradeço, portanto, a presença dos 3 secretários e convido a senhora Andréia Júlia Soares, secretária de Mobilidade Urbana, para a explanação referente a transporte. A senhora vai precisar... Não? Então, senhora Andréia, a palavra está com a senhora. Seja bem-vinda a essa casa, como sempre foi. E a palavra é da senhora. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Não consegui cumprimentar todo mundo. Bom, as ações aqui da mobilidade, ela parece ser pouca, né? Que são poucos itens, mas um item que acaba abrangendo, né? Cada item abrange vários aspectos, várias situações. Vocês não estão com os valores, né? Nós temos, tá. nós já temos, porque nós tivemos do orçamento. Tá. Então, fique tranquila. A gente, baseado no que foi empenhado, né, o que foi gasto em 2014, no que era o original para 2015 e o que de fato a gente tem feito, para 2016 a nossa secretaria teve um aumento de orçamento. E eu diria que os principais itens, né, tá dentro do gerenciamento de trânsito e transporte coletivo. Gerenciamento de trânsito engloba praticamente tudo do trânsito. Nós temos hoje em vigência um contrato só, mas são 2 itens de peso, que é a questão de sinalização horizontal e vertical e semafórica, e os radares. Embora nós estejamos sem os radares fixos, é um contrato, é uma licitação que a gente está fazendo e o valor é alto. Então, o grande, digamos assim, o custo da secretaria está na questão da sinalização do trânsito, né? E aí, dentro desses contratos, os serviços que a gente faz. O transporte, a gente mantém questão de subsídio, né? Então, a gente mais ou menos está mantendo para 2016 o que está se configurando em 2015. Manutenção. A manutenção, se pegar o histórico, a gente começa em 2014 em torno de 1.400.000. Esse ano, a gente gastou até agora, né, digamos assim, estamos quase que no final de outubro, quase metade do que estava previsto em 2014. Isso não quer dizer que a gente diminuiu os serviços, pelo contrário. Hoje a frota, ela dificilmente tem veículos que quebram, veículos parados por problemas de manutenção. Parte disso é em função da locação, que aí a gente não tem essas despesas com a manutenção, mas principalmente porque a gente otimizou a oficina, nós reativamos, tínhamos funcionários, mas eles não tinham condições de trabalho. Hoje nós reativamos a oficina, então, de uma maneira geral, os veículos leves, quase todos são consertados e feita a manutenção na própria oficina da prefeitura, só quando é serviços mais elaborados, motor, coisa mais, assim, alguma retífica, que a gente manda em terceirizado. No entanto, quase tudo é feito lá. Então, a gente conseguiu uma economia comprando peças e fazendo o próprio serviço. Então, é por isso que os valores caíram. Não é que a gente... São duas coisas, né? A questão do veículo alugado e a otimização da oficina. Combustível, a gente fez só a projeção em função dos possíveis aumentos que possa ter o ano que vem. A gente também tem, como tem o controle, quando a gente percebe que tem um veículo gastando mais do que o convencional, a gente checa para ver se tem algum problema de manutenção ou é má utilização. Então, o controle no uso dos veículos também reflete nessa questão de combustível. A alocação da frota, né, os valores gastos com a frota,
mais ou menos mantém, que a gente chegou no número ideal. Como a gente otimizou os usos, então a gente não precisa, ano a ano, né, cada ano, aumentar esse número de veículos. Os veículos da frota da guarda, quase todos são locados, então chegou já no número ideal de serviço e de otimização e de prestação de serviço, né? A guarda tem feito um excelente trabalho mantendo esse número de viaturas. Então, todos os setores da guarda têm quantidade suficiente de veículos e os veículos todos do município a locação estão dentro da mobilidade, que é a mobilidade quem faz a gestão da locação desses veículos. Tem um recurso também para a gente aplicar em acessibilidade, que a gente gostaria de, em alguns locais da cidade, começar essa melhoria na acessibilidade, mas eu acho que a grande questão é com relação ao gerenciamento de trânsito, que é o volume maior da secretaria, onde a gente tem o maior número de ações, né? E no gerenciamento a gente tem tudo, desde a questão da infração, né, de processamento, de como é gerada a multa, todos os serviços que são gastos, né, todas as despesas que a multa, né, antes do dinheiro entrar no cofre, ela tem uma despesa, até mesmo os serviços de sinalização, serviços de placas. Então, todo o grosso da secretaria em relação a receitas e despesas está no trânsito. Mais dúvidas, questões? Primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizá-la pelo excelente trabalho feito com relação à sinalização das rotatórias. A gente percebe que o trânsito em Limeira mudou. E, como eu já disse anteriormente, a nossa questão aqui é o orçamento, mas é uma pergunta que não quer calar. Existe algum estudo para redução da velocidade, como tem acontecido em grandes cidades, em cidades de médio porte, em cidades do nosso tamanho? Existe algum estudo? Eu gostaria que a senhora nos respondesse, porque a gente sabe que nós temos acompanhado essa questão da reabertura aí da oficina. E uma outra questão, já que eu gostaria de fazer, se existe e se há a possibilidade da ampliação da frota, da questão dos ônibus mesmo, né? Se serão criadas novas linhas. São 3 questionamentos. Tá. Faz todos, eu respondo como... Olha, primeiro é a questão da oficina, né? A oficina, quando nós assumimos, eles não tinham nem chave de fenda. Então, a gente tinha um contrato, em 2013, um contrato em torno de 1.600.000, mas com uma frota, 1/3 rodando precariamente, 1/3 já sucateado e 1/3 parada. Então, foi um trabalho conjunto, não, tanto a oficina quanto a gestão dos veículos. Fizemos leilão, tiramos todos os veículos. Hoje, para um carro ir para o leilão, a conta que a gente faz é quanto fica a manutenção. Se ficar acima de 30% do valor da tabela FIP, nós já descartamos e vai para o leilão. Para fazer a alocação dos veículos, a gente fez um estudo lá de tudo. Então, no estudo, isso daí posso disponibilizar, inclusive, para vocês, tudo que entra de um veículo, desde quanto custa documentação, seguro, quanto preciso de ter, quanto custa um espaço para ter uma oficina que consiga consertar todos os veículos, né? Então, foi colocado tudo nesse estudo para a gente saber se realmente compensava ou não. E chegamos à conclusão que compensava o aluguel. Hoje, os veículos quebrou, bateu, foi roubado, coisas do tipo. Em 48 horas, nós temos substituição desses veículos. É uma preocupação a menos. No entanto, a gente tem ainda uma frota significativa. E aí a gente começou a comprar ferramentas, o básico até. Começamos bem assim, comprar chave de fenda, martelo, chaves, né? Então, a gente está
cada vez mais implementando equipamentos para que os próprios funcionários façam os serviços. Como eu disse, só quando por exemplo, mexer um motor, que é um trabalho um pouco mais elaborado, que nós não fazemos na secretaria. Caso contrário, a gente tem feito quase tudo. Nós compramos as peças pelas marcas, direto das empresas, né, de autorizados. Foi feita licitação por marca de veículos. Então, são vários contratos, porque são várias marcas. A gente compra as peças e os funcionários é que fazem. Então, isso acabou barateando muito e, principalmente, dando controle do que era feito. Porque a gente tem relatos de casos passados, de contratos passados, que o carro ia para consertar motor, voltava sem câmbio, ou coisas do tipo. Então, hoje a gente tem controle do que é feito. Brinco com os meus meninos, né? Os meninos, quando o carro tem que ir para um terceirizado, eles fazem a avaliação. Quando o carro volta, eles têm condições de ver se foi trocada a peça, enfim, se foi feito o serviço. Então, a oficina tem nos dado uma economia, né, que em 2 anos a gente conseguiu já reduzir o contrato de manutenção de veículos leves em quase 1 milhão. Sem contar que nós temos todos os carros em ordem hoje, né? Tá tudo, nós não temos carro parado. Então, agora a gente está e a gente faz a gestão de quase todas as secretarias, com exceção de saúde e educação e as externas, né? Então, agora a gente está partindo para os próximos passos, é fazer a otimização das outras frotas também. O segundo é das sinalizações, é isso? Das rotatórias. A rotatória foi só um parabéns mesmo. Obrigada. Nós gostamos muito. Da velocidade, da redução da velocidade da nossa cidade. A velocidade é um assunto complicado, porque assim, todo mundo quer ser rápido, no entanto, não quer ser repreendido, né? Então, ao mesmo tempo que o pessoal reclama que não tem radares, gostam porque pode correr. Existe, sim, projetos para começar essa redução, principalmente anel viário, porque a gente tem um banco de dados de acidentes, né? E esse banco de dados, são dados oficiais. Então, a gente pega a partir de boletins de ocorrência. Em locais que tem acidente, mas não é registrado o BO, fica difícil da gente ter esse controle. Então, a gente sempre trabalha em cima de dados oficiais. A anel viário é um dos pontos que mais tem acidente, seja leves como os acidentes mais graves. Então, existe já uma previsão de redução de velocidade em trechos mais urbanizados, digamos assim, do anel viário, trechos onde cruza bairros, a gente vai fazer redução, sim. Que quando fizeram lá em São Paulo, todo mundo criticou, achou que ia ser... Só que as pesquisas têm se mostrado que reduz, sim, e não só a questão de reduzir, o nível de gravidade dos acidentes são muito mais leves, então a chance de não ocorrer um óbito é maior quando a velocidade é menor. Então, a gente pretende começar pelo anel viário, alguns trechos do anel viário já tem projetos já prontos, a gente está em vias de implantar, mas vamos começar com essa questão de redução de velocidade, sim. E só? Eu, bem lembrado aqui, eu quero lembrar novamente que essa audiência ela é uma audiência sobre o orçamento. A gente acaba fugindo um pouco do tema, porque na hora que nós estamos com o secretário aqui, nós temos que aproveitar e fazer as perguntas que são pertinentes ao nosso ofício. Então, nós aproveitamos, misturamos um pouquinho do orçamento e aproveitamos para dar sugestão e tirar dúvida também. O vereador Farid gostaria de fazer uma pergunta. Você quer dizer alguma coisa? Eu queria só a questão de sinalização. Também, a gente já fez muito na cidade, mas ainda tem bastante coisa. No último levantamento que nós fizemos, a gente já sinalizou cerca de 1/3 da cidade. Quer dizer, a cidade já não é tão pequenininha para falar que 1/3 não é nada. É um número bem expressivo. A gente já está com o primeiro, onde a gente
tinha, né, os dados que o número de acidentes eram maiores, onde tinha linha de ônibus. Então, hoje a gente já tem um pouco mais, digamos, de tranquilidade para começar a fazer bairros, né? Então, a gente está indo para uma região da cidade que, em alguns bairros, nunca nem viu a cara de sinalização. Então, a gente está agora, digamos, num segundo momento, complementar essa cidade que ainda falta ser sinalizada ou rever a sinalização, né? Vereador Farid. André, boa tarde. Boa tarde. É uma pergunta que eu e o vereador Darcy temos é sobre a programação de colocação de semáforo. Também é uma coisa muito recorrente na Câmara solicitar por causa dos cidadãos que vêm nos cobrar. E nós já, coincidentemente, fizemos, porque é um ponto da cidade assim, bastante crítico, que é na rua Jacofanelli, com o cruzamento com a rua do Grande São João, né? Então, nós questionamos já há algum tempo, e agora eu queria saber, como nós estamos tratando do orçamento, se há uma previsão de colocação desse semáforo, já há uma programação para 2016. A sequência de semáforos, né, a gente entra agora na Laranjeiras, né, agora em novembro a gente começa a implantar o projeto da Laranjeiras. Na Laranjeiras tem semáforos, tem readequações que a gente tem que fazer, rotatórias que vão deixar de ser rotatórias e tal. Na sequência, eu diria assim, que são os projetos grandes. O cruzamento da Jacofanelli com a Frederico Zanan, dos projetos menores, seria o primeiro a já ser implantado, né? Eu já conversei com o consultor, que ele nos presta assessoria, para fazer a contagem, porque não é só chegar lá por semáforo, até para funcionar como tem funcionado, a gente faz todo o processo, né, desde o começo, desde a contagem. Então, já entrei em contato com o consultor para ele fazer essa contagem. Provavelmente, aí vai ter questão de recursos, né? Mas provavelmente a gente vai fazer o binário da Frederico Zanan com a 9 de julho, porque também é um ponto de difícil visualização. Semáforo, ele não é um item de segurança, mas ele funciona como um segurança. Mas principalmente para permitir que as pessoas consigam fazer esse cruzamento, né? Tem alguns projetos grandes em vista para serem feitos depois das Laranjeiras, mas esses pontuais, tem alguma coisa ali no centro que a gente ainda quer mexer, mas desses cruzamentos menores, o Jacofanelli seria o primeiro a ser implantado. Quando a gente conseguir, né, porque o da Laranjeiras ele é um custo elevado, porque a gente vai fazer a obra inteira. Então, a gente está encaixando e tentar fazer os dois, né, ao longo da Laranjeiras, fazer o Lido Gran. Mais algum vereador? Darcy, Jorge. Boa tarde, secretária. Em primeiro lugar, parabenizá-la pelas ações aí que estão sendo implementadas, semáforo na rotatória, coisas que estão dando resultado, né? E só queria dizer se tem alguma previsão para 2016 para Ribeirão Preto, Araraquara, as grandes cidades, deixa uma das avenidas para ciclistas, faz toda uma programação, reúne todas as pessoas que envolvem nessa categoria e fica bonito. Pelo menos uma parte das avenidas, eu imagino ali a Marginal Tatu, pelo menos uma parte delas interditada ali, os veículos ficariam de um lado só do rio, e outro lado ficaria para as famílias, para os ciclistas. Então, a gente vê isso nas demais cidades. Se tem algum projeto, alguma ideia para o ano que vem implementar alguma coisa nesse sentido aqui. A gente fez essa interdição no segundo semestre de 2013, no trecho do anel viário ali próximo à Ípica. A gente acabou não dando continuidade do projeto, o pessoal, não sei se é pelo hábito, mas continuava no parque e não saía. Talvez com medo, receio. O que a gente tem feito é estimulado os passeios ciclísticos, né? Mas eu não vejo nenhum problema da gente implantar esse tipo de ação, mas a gente gostaria que as pessoas utilizassem mesmo, né? Para lazer ou para um esporte. Talvez agora, com uma visibilidade maior, talvez atraia mais público, mas
é um trabalho que a gente pode fazer, sim. Vereador Darcy. Boa tarde, Andréia. Prazer recebê-la aqui. Eu queria fazer 3 perguntinhas, mas dá para responder de bate-pronto, que é rápido. A Santa Josefa, com as obras da Avenida Piracicaba acabadas, ela vai voltar a ser mão única? A Santa Josefa, provavelmente. Na João que o Filho, talvez não. Não? Que é a de cima. Entendi. Porque eu vejo que a obra acabou e elas continuam ainda ali no Pastelzinho do Luiz, ali naquela esquina. Há uma dúvida ali, quando as pessoas vêm, eu percebo que há uma dúvida, quem vai primeiro, porque eu frequento ainda tem muito algumas ali. coisinhas a serem feitas da obra do piscinão, né? Calçada, acessibilidade. Então, digamos assim, zerado ainda não está. A gente está aguardando finalização né, a hora que o SAI falou, está entregue a obra para a gente até fazer essa avaliação, que a gente liberou a Piracicaba, né? E para ver como está se comportando. A gente tem que fazer esse acompanhamento para se volta, né, na Santa Josefa, ou sendo ela inteira, preferencial ou não. Na João que o Filho, a gente já percebeu que antes a gente ia parando, né? Isso. Então, ela se mostrou mais eficiente, ela sendo a preferencial. Né? A outra perguntinha é sobre ali a rotatória da Nova Europa, que eu já até deixei recado lá, é sobre o ponto de ônibus que foi retirado ali da população. Está tendo um estudo para subir um quarteirão para cima? A gente já tinha até feito um projeto, um estudo anterior, quando da implantação da Barroca Funda. Porque o que acontece? Ela era bem ali na entrada da rotatória. Se você recuar, você tem 2 quarteirões bem inclinados, né? É bem acentuado para pôr parada de ônibus. Existe uma lei lá de 1960 e alguma coisa que proíbe. Então a gente acabou tirando o ponto por conta disso. A gente só tirou e não fez essa relocação, porque depois do lado de cá, né? A hora que o ônibus faz toda a rotatória e sobe a Lauro Correia, também é um pouco mais acentuado, mas é inclinado, né, a rua. Então, o que a gente está tentando é achar um lugar na Eduardo Peixoto que consiga colocar esse ponto de ônibus sem dar problema no veículo, né, no ônibus e para o usuário também. Porque o grande problema que a população falou ali é subir para pegar o ônibus. Talvez, se conseguisse colocar um ponto, pelo menos na descida, o ônibus parar na descida ali mais para baixo, mais perto, um quarteirão antes, a gente está tentando encontrar um lugar que encaixe o ônibus. Diz que tudo para descer, tudo Santa ajuda, né? Que se eles pararem ali perto da Baixaria do Salvador, acho que descer é mais fácil. Mas pelo menos para pegar, é o que eles têm reclamado, é que eles têm que subir, né? Subir a pé ali não é fácil. Você diz para ir para o centro. Para o centro, para ir para o centro. E outra perguntinha rapidinha, o Royal Palm tem as ruas tudo projetadas lá, já foi confeccionado as placas com nomes de rua, porque ele já foi dado ali, e já tem gente morando lá, já está bem assim habitado lá, já estão... E vai ter os nomes de rua, as placas já foi confeccionadas? Eu preciso dar uma verificada, porque a gente está assim, faz um pouco placa nova e um pouco substituição, porque tem algumas regiões, principalmente na Senhora das Dores, ali, Abílio Pedro, as placas estão muito deterioradas. Então, a gente faz um pouco de substituição e um pouco... Eu precisaria verificar quais os bairros novos que já entraram na programação. Aí, de cabeça, eu realmente não vou saber. Mas bairros novos a gente tem feito... pega o bairro inteiro, porque a gente tem que checar a lei, né, fazer toda essa checagem. Então, não é um negócio tão rápido. Mas alguns não, vários bairros novos já foram feitos. Teve bairros até mais novos que o Royal Palm, que já tem a placa com os nomes, né? E esse foi ficando, né? Eu precisaria dar uma checada na sequência de bairros que estão sendo feitas. Tá legal, obrigado. Mais alguém da plateia? Douglas? Não havendo, eu agradeço, Andréia, sua presença. Você é muito bem-vinda nessa casa. Quando quiser conversar conosco também, nós estamos à disposição. Eu suspendo essa audiência para que a gente possa lavrar a ata. Eu reabro essa audiência para que a gente possa lavrar a ata, assinar. Nós precisamos, eu suspendo os trabalhos por um minuto, peço que se refaça a ata.
incorporou Audiência isso? reaberta para a assinatura da ata. Eu agradeço à secretária Andréia e, nesse momento, chamo a secretária de Educação, Adriana Hijano Mota, para que possa usar a tribuna.